E aí galera, eu sou o Souza Júnior e estou aqui para continuarmos nossa viagem transcendente pelo universo musical. E hoje eu trago um assunto importantíssimo para você que é músico: intervalo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e deixar seu like. No vídeo de hoje iremos tratar um assunto muito importante: intervalo. Definição de intervalo é distância de altura entre dois sons. Relação existente entre duas alturas. É o espaço que separa um som do outro. Vários aspectos podem ser considerados para o reconhecimento dos intervalos musicais. Por exemplo, eles podem ser simples ou compostos, ascendentes ou descendentes, conjunto ou disjuntos, harmônico ou melódico. Intervalos simples, eles precisam estar contidos no limite de uma oitava. Por exemplo, de Dó a Lá, o intervalo de sexta está dentro de uma oitava, portanto, um intervalo simples. Composto quando ultrapassarem uma oitava. Uma oitava seria de Dó a Dó, o intervalo do exemplo é de Dó a Mi, uma décima, portanto, um intervalo composto. Ascendente e descendente, um exemplo está óbvio aqui. Conjunto, quando for a nota mais próxima ascendente ou mais próxima descendente. Disjuntos, todas as outras notas, ou todos os outros intervalos. O harmônico, quando a distância entre as notas forem executadas de forma simultânea, e o melódico, quando for executado de forma consecutiva, como no exemplo aqui. Vou exemplificar os intervalos. Simples, quando estiverem dentro de uma oitava. Por exemplo, Dó, Sol. Uma oitava é Dó, Dó, toquei Dó, Sol, intervalo simples. Composto quando ultrapassar uma oitava. Dó, Dó é a oitava, Dó, Mi, intervalo composto, ultrapassou uma oitava. Ascendente, Dó, Sol, ou descendente, Sol, Dó. Conjunto ou disjunto. Conjunto, nota mais próxima ascendente, Dó, Ré, nota mais próxima descendente, Dó, Si. Disjunto, todos os outros. Melódico, quando for nota consecutiva, Dó, Sol, nota consecutiva. Harmônico, nota simultânea. Notas simultâneas. Okay? Para calcularmos os intervalos, devemos observar o número de notas envolvidas. Por exemplo, Dó, Ré, duas notas, intervalo de segunda. Dó, Mi, Dó, Ré, Mi, três notas, intervalo de terça. Dó, Ré, Mi, Fá, quatro notas, intervalo de quarta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, cinco notas, intervalo de quinta. Esses intervalos que estão contidos dentro de uma oitava, nós já vimos que são classificados como intervalos simples. Intervalos simples. Se eu for calcular o intervalo de Dó a Ré, por exemplo, é um intervalo de nona, tem 9 notas envolvidas. Portanto, esse é um intervalo composto. Ok? E agora nós temos as denominações para classificarmos esses intervalos. Por exemplo, o M, intervalo maior, e o M minúsculo, intervalo menor. Os intervalos que podem ser classificados como maior e menor, ou maiores e menores, são intervalos de segunda, intervalos de terça, intervalos de sexta e intervalos de sétima. Então, os intervalos que podem ser maiores e menores: segunda, terça, sexta e sétima. Sobraram intervalos de quarta, quinta e oitava. Esses intervalos são classificados como justos. Então, quarta, quinta e oitava, o uníssono seria o primeiro aqui, né? São justos. E todos eles podem ter uma segunda classificação ou alteração, aumentado e diminuído. Vou apresentar alguns exemplos de classificação dos dois tipos de intervalo. Então, só relembrando, os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima podem ser classificados em maior, menor, aumentado e diminuto. Os intervalos de quarta, quinta e oitava são justos, aumentados e diminutos.
Então, peguei um exemplo aqui de um intervalo de terça. Dó, Mi. Então, a primeira coisa que eu preciso observar é o número de notas entre esse intervalo. De Dó a Mi, 1, 2, 3, 3 notas. Intervalo de terça. Ele é maior porque é a nota natural da escala ou porque possui 2 tons. Se eu fizer uma alteração nessa terça, para baixo, meio tom abaixo, eu vou transformar esse intervalo em menor. Então, vou dar o exemplo aqui. Dó, Mi, intervalo maior. Abaixo, meio tom, ou seja, a classificação, ou número de tons, 1 tom e meio, e continuamos com 3 notas. Dó, Mi bemol, terça menor. Se eu diminuir mais meio tom, que tem um dobrado bemol aqui, o som vai ser esse aqui. Na prática, Dó, Ré, porque 2 semitons abaixo de Mi vai cair na nota Ré. E o terça aumentado, o Mi sustenido, que na prática vai ser Dó, Fá. Tá? Vamos classificar agora um intervalo do segundo grupo, que é o justo, aumentado ou diminuto, as alterações. Então, Dó, Sol é um intervalo justo, possui 3 tons e meio. Se eu fizer uma alteração com o sustenido na quinta nota, vai ficar de Dó, Sol sustenido, quinta aumentada. Se eu pegar essa quinta e colocar bemol, diminuto. Assim eu consigo ir classificando os intervalos. Você poderá aplicar essa regra para qualquer intervalo. Eu vou dar mais um exemplo. O exemplo do grupo B, que são intervalos de quarta, quinta e oitava, que são classificados como justos, aumentados e diminutos. Então, de Dó a Fá é um intervalo justo. Se eu colocar um sustenido, esse intervalo vai ficar quarta aumentada. E se eu colocar um bemol, esse intervalo vai ficar quarta diminuta. Se eu pegar um intervalo de sexta, por exemplo, nota natural da escala, 6 notas, intervalo de sexta maior. Se eu colocar um bemol, sexta menor. Se eu colocar um dobrado bemol, sexta diminuta. E se eu colocar um sustenido, sexta aumentada. Agora você vai se divertir com esse conteúdo aí. Espero que você fique show de bola no assunto.